TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, olha, nós aqui iniciando mais um programa Páginas da Bíblia, buscando conhecimento, buscando aprimoramento da cultura religiosa que nos é pedida todo dia, todo instante, para que a gente assim aprimore a fé. Nós estamos numa nova temporada maravilhosa, estudando agora dentro do Pentateuco o primeiro livro do Gênesis. E eu quero então, para nos conduzir nesse programa de hoje, agradecer desde já a presença de nossos biblistas, nossos teólogos. Aqui conosco hoje o diácono José Carlos, obrigada. Bom estarmos juntos. Obrigada, Ieda. Obrigada pelo convite. Sem eles a gente não consegue aprimorar e aprofundar. A gente pode fazer uma leitura até bem rasa, mas as dicas ficam por conta deles. Então eu vou pedir que você que está aí com a sua Bíblia, abra o livro do Gênesis. Nós estamos no capítulo 4 hoje. Eu vou fazer uma leitura sobre Caim e Abel, um tema maravilhoso. Inclusive eu estava vendo nos programas e páginas da Bíblia anteriores, de 2 anos atrás mais ou menos, nós já abordamos esse assunto com outros aspectos, outras colocações, outro contexto, mas hoje nós vamos entrar dentro desse contexto realmente da criação, em que eles vão se mostrar como realmente são dentro dessa simbologia que nós estamos buscando entender. Então, acompanhando aí, do versículo 1 até o versículo 16, vai nos contar que o homem conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda de Yahvé. Depois, ela deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cuidava do solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, Yahvé agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda, e Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Yahvé disse a Caim: por que estás irritado e por que o teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta, como animal acuado que te espreita? Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos. E, como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. Yahvé disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? Yahvé disse: que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar para ti. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Então Caim disse a Abel: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil. Terei de ocultar-me longe de tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. Yahvé lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Yahvé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod, a leste de Éden. Essa narrativa, eu acho que todos nós, já na preparação de primeira Eucaristia, já nos primeiros contatos assim com a religião,
ou pelos nossos pais ou avós, já tivemos encontros com essa historieta, né? Mas o bom agora é que nós agora não só vemos com os olhos da fé, mas com os olhos de adulto. E vamos então traduzir o que essa simbologia toda representa para nós, para que a gente possa ter um entendimento hoje mais claro da situação. Eu vou pedir então a intervenção e a ajuda do diácono José e já começar pedindo que me explique não só esse contexto que a gente já vem acompanhando, em que época ele foi elaborado e por quem ele foi elaborado, mas também dentro da simbologia, quem Caim representa e quem Abel vai representar aqui na história. Bom, então o livro do Gênesis, né, que significa princípio, vai contar para nós, vai revelar para nós, sob a inspiração de Deus, o autor, no caso aqui podemos dizer que é o autor javista, chama Deus de Javé. Javé tem essa conversa, tem esse aspecto antropomórfico, esse jeito de gente, né, jeito de homem, de conversar, né, com seus filhos. Então, aqui nós vemos, continua a revelação. Lá nos capítulos anteriores, nos programas anteriores, nós víamos a criação do universo, a criação do ser humano. No capítulo 3, nós vimos a origem do mal, como que o mal, o pecado e a morte entram ali no paraíso. Mas nós temos também a revelação da misericórdia de Deus no capítulo anterior. Então agora, o que autores, eles vão revelando para nós? Vão revelando que o pecado é essa realidade, não é? O pecado é um processo de alienação e de desumanização, assim em constante expansão. Essa definição não é minha, eu aprendi com a leitura de um livro de um teólogo americano chamado William Lowy, né? Eu achei muito interessante que o pecado é esse processo de alienação e desumanização em constante expansão, né? Na humanidade. E então o que o autor nos revela? Ele vai nos revelando isso. Então, nos capítulos anteriores, o mal começa ali dentro da família, né? Com Adão e Eva, com o pecado original de Adão e Eva. E agora, esse pecado ele vai se alastrando, né? E aqui nós temos então essa figura de Caim e de Abel, em que são representadas aí as comunidades, é representado a sociedade, sendo que Caim ele representa o agricultor e Abel representa os pastores, né? E aí o que vai acontecer? O problema da inveja, porque ele já tem o contexto aí do pecado original, ele já tem em si o pecado, e vai acontecer que ambos oferecem a Deus oferendas da sua própria produção, e Deus se agrada da oferta de Abel, e com isso Caim fica com inveja, não é? E acaba cometendo assim o primeiro homicídio, não é? E aí já é um pecado mortal, um pecado que clama a Deus. Deus vai falar depois Deus fala com Caim, e nós vemos a dureza do coração de Caim, né? Por acaso, eu sou guarda do meu irmão, né? É uma certa insolência diante de Deus, né? E aí o que acontece? Ele é expulso da terra, porque tem essa característica, o agricultor tem a característica de ser sedentário, no sentido de permanecer na terra, não é? E o pastor, ele tinha que migrar com o seu gado, seja cabra, ovelha, boi, o que ele tivesse, ele tinha que migrar devido à sazonalidade, às estações, à escassez de pasto. Então eles migravam, eles eram nômades sempre em busca de melhores pastagens para o seu rebanho. Então representa essas duas sociedades,
e representa também, então, essa expansão do pecado, que já deixa ali o cunho familiar e já atinge o cunho, digamos, social. Por outro lado, nós temos também a marca de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, no qual, quando Deus expulsa, né, o nosso amigo Caim, ele fala, mas eles vão me matar e tudo mais. Aí Deus coloca uma marca. Mas não é interessante que não é um estigma de maldição sobre Caim, mas é um sinal para protegê-lo. Como que era? Nós não sabemos, né, como é que era esse sinal. Mas é um sinal para proteger a vida de Caim. Então nós temos aí também a revelação da misericórdia, do cuidado paternal de Deus com a humanidade. Então, eu quero continuar com essa ideia, voltando agora, Diácono, vamos nos ajudar aqui um pouquinho nesse entendimento. A gente vê que com Caim e Abel, parece-me que o pecado se aprimora, ele ganha força, porque lá em Adão e Eva, o pecado é venial, aquele pecado da inveja, da vontade de ser igual a Deus, são coisas leves, mas que já começam a mostrar uma desordem interior no ser humano. A gente já vê aqui com Caim que começa pela cobiça, também a inveja do irmão, né? Mas aí ele parte para o pecado mortal, que é o primeiro da história, como a gente conhece, que é o homicídio, matar o irmão. Isso aí vai trazer uma série de desordens, não só para eles como família, mas para toda a família humana, né, Diácono? Mas eu diria que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, foram pecados mortais também. Por quê? Eles amaram mais a criatura do que o Criador. Então, o primeiro amar a Deus sobre todas mandamento, as coisas, amar a foi Deus quebrado. sobre todas as coisas. E ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amou a si e amou a proposta da serpente. Preferiu acreditar no tentador, acreditar na serpente, do que obedecer a Deus, que disse, não comerás do fruto da árvore do conhecimento. Certo. Então ele não amou a Deus, ele amou a si, ele queria ser autossuficiente. Isso, quando nós queremos ser autossuficientes, nós não queremos Deus na nossa vida, isso é um pecado mortal também, porque apaga em nós, né, essa graça de Deus, apaga em nós essa comunhão com Deus. Então, primeiro foi mortal também. Aí ele começa essa expansão, né? Começa ali na família, agora começa no casal, né? E agora na família, na descendência, esse pecado ele vai se espalhando, né? Como dizia o William Lowe, que o pecado é esse processo de alienação e desumanização em constante expansão. Mas assim, eu gostaria de destacar também aqui a paciência e a misericórdia de Deus com a humanidade, porque nesse interrogatório, né, que Ieda se refere, Deus ainda busca chamar a consciência, né, o que fizeste. Ele faz essa série de perguntas para Caim, buscando chamá-lo à consciência, que ele estava, a pessoa, né, em pecado, ela anda com a cara enfesada, ou anda com aquela cara triste por conta da inveja, né? Ele sentiu muita inveja, ele já não vinha agradando a Deus através das suas ações, né? E Abel era justo. Então Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. E aí Caim, então, ele sente rancor, ele sente raiva pelo irmão por conta disso. Ao invés de se alegrar com o irmão, puxa, que legal, Deus aceitou a sua oferta, vamos festejar, ou eu vou melhorar a minha conduta, vou melhorar a minha atitude para que a minha oferta também seja aceita. Não, ele se encheu de ódio, se encheu de rancor, né? Se encheu do pecado, da inveja, e não escutou a voz de Deus, que o alertou, né, sobre a questão do rancor, do pecado, e culminou tudo isso com o primeiro homicídio, né, com o
primeiro assassinato dentro da espécie humana. Ok. Ieda, eu sei que você quer entrar no assunto, já vou até perguntar, antes de você entrar, essa questão da preferência que era dado dentro da família, né? A gente vê que em Israel, o filho mais velho era tido como aquele que deveria ter direito à herança, deveria ter direito acima dos outros filhos, ele iria se tornar o cabeça da família e ele tinha, assim, era o indicado para certos privilégios, né? Então, a gente vai ver que isso aí, com essa narrativa aqui da criação no Gênesis, já começa a haver uma alteração, né? Então, é interessante, só dando uma continuidade um pouquinho para Tá. entrar nessa questão da primogenitura do filho mais velho, porque aqui Caim, ele é concebido primeiro, É o né, mais que Abel, velho. é o filho mais velho. Abel é o filho mais novo. Mas é interessante, se a gente fizer uma leitura fundamentalista, sem perceber um contexto que está por trás do texto, quando a gente lê o texto e percebe que Deus escolhe, quer dizer que Deus tem as suas predileções também, porque Deus, a gente fica até com dó de Caim, né? Fica falando, puxa, por que Deus não aceitou a oferta? Ele ofertou, né? E por que não aceitou a oferta dos dois, então? Então, se a gente faz uma leitura meio fundamentalista, a gente começa até a achar que Deus é que está errado. Isso, é. Não é verdade? É. E, na verdade, o texto, por isso que a gente não pode fazer uma leitura fundamentalista. Porque o que é que está por trás dessa escolha de Deus? A gente tem que perguntar qual a intenção do autor a escrever. Né? Por que Deus aceita Abel e não aceita Caim? Né? Porque, aí o texto vai aparecer, né? Que a oferta, Abel, ele sendo justo, né, porque as suas ações eram boas, ele faz a oferta, oferece a Deus o que há de melhor no seu rebanho. Né? Ele fala que ele oferece a gordura do seu rebanho, quer dizer, o que ele tinha de melhor. Isso está por trás, o que está por trás dessa atitude de Abel? A fé dele em Deus, o amor que ele tem por Deus. Então, ele, nas suas ações, né, ele oferece o que ele tem de melhor para Deus. Né? E Deus se agrada. Né? Não é que Deus rejeita Caim, mas Deus se agrada porque Deus vê o coração. Né? Tem outras passagens em Eclesiastes que fala assim, a palavra de Deus fala, né? Eu não quero sacrifício, mas eu quero amor, eu quero a misericórdia. Então, o que vai atrair o coração de Deus vai ser a atitude de amor, né, que Abel tem ao fazer a sua oferenda. Né? Porque o texto não fala que Caim ofereceu o que ele tinha de melhor. Fala que ele fez a oferenda dele. Né? E aí, no entanto, aí nós vamos entrar então na questão. Nós falamos, se a gente fizer uma leitura meio por cima, a gente começa a desconfiar até de Deus. Mas quando a gente vai aprofundando na palavra, a gente percebe que Deus vai na contramão do pensamento humano. Por quê? Você mesmo relatou que, para o povo de Israel, o filho mais velho, aqui no caso é o Caim, ele tinha todo um privilégio na família. Né? Era ele que ficava com a herança, era ele que ficava responsável pela família. O que sobrar, tudo era para ele, tudo é para o filho mais velho. E o restante da família, os outros filhos, eles eram colocados assim, como até inferior ao irmão mais velho. E aí nós vamos ver, então, vários textos, inclusive no livro do Gênesis, no Êxodo, né, e até mesmo nos evangelhos, onde Jesus vai falar, né, que se você quer ser o primeiro, você seja aquele que serve a todos. Né, que muitos... os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então, Deus ele vai colocar nesse texto de Caim aqui, e Abel, ele vai escolher, ele vai se agradar, né, com a oferenda de Abel. Abel é o filho caçula. Né? Então, para a mentalidade judaica, o filho mais velho, Caim, ele foi preterido. Ele não foi, a oferenda dele não foi aceita. Então, Deus está indo na contramão. Também tem outras passagens com relação
a Davi também, que é o filho mais novo, né, dos irmãos, e, no entanto, ele foi também escolhido por Deus. Nós temos a história de Isaac e de Ismael, né? No entanto, Isaac, ele vai ser o filho, que é o mais novo, né? E tem outros casos também de Jacó e Esaú, né? Para dizer o quê? Para destacar o quê? Que Deus não faz distinção das pessoas da família. Todos nós temos os mesmos direitos. O filho mais novo, o filho mais velho, todos são iguais. O projeto de Deus de vida e vida em plenitude, né, é para todos, não é para só uma parte da família, né? Então, na família, todos Deus vê de maneira igual. E o projeto de Deus você deve cuidar do seu irmão. Por isso que ele pergunta, né? Você deve proteger o seu irmão. Uhum. Então, e o homem vai na contramão dessa orientação de Deus também, que é o caso de Caim e Abel. Só para fechar esse bloco, Diácono, vou deixar uma pergunta no ar, que diz assim: Salomão, durante o seu governo, abusou dos seus privilégios, né? Dominava os povos vizinhos, menos poderosos que o povo dele, cobrava altos impostos, governava com mão dura. Então, na verdade, a gente vai ver que aqui continua a ideia, a mentalidade da supremacia daquele que pode, daquele que detém o poder. E a gente vai ver então que acaba sendo uma questão do mais poderoso pisar no mais fraco. Então, eu vou pedir um intervalo, mas eu quero que já na volta, Diácono, me diga se houve aí uma questão de inversão dos valores que eram acreditados por Israel. Já voltamos. Então, gente, voltando, vocês lembram a pergunta que eu deixei no ar no primeiro bloco. A mentalidade do povo judeu era de que o mais velho tinha direito a ser cabeça da família, tinha direito à herança, tinha direito a privilégios, acima de todos os outros irmãos. Já agora, aqui, nós estamos vendo que Salomão teve direitos, porque não foram bem assim como agiu o povo judeu, né, Diácono? Exato. Houve uma virada aí, né, com essa história de Caim. Então, assim, contextualizando que esse texto, essa perícope que nós estamos meditando, ela é de um autor javista. Javista é lá do século X, tempo do rei Salomão. Me parece que a ambiguidade do rei Salomão, ela está refletida aqui. Então, faço-me explicar. Primeiro, Salomão, ele não era o primogênito do rei Davi. Uhum. O primogênito era Absalão. Agora, Absalão, que era o filho mais velho, ele se rebelou, ele desrespeitou o rei Davi, ele fez uma revolta, né, e uma espécie de guerra civil. Davi teve que fugir por uns tempos da presença dele, porque ele chegou a tomar Jerusalém e fez misérias, né, abusou das mulheres do rei Davi. Enfim, ele desrespeitou, né, o rei Davi. Mas ele era o primogênito, né? E ele tinha direito ao reinado. Mas daí o que acontece? A mãe de Salomão, ela tinha se tornado a Gebirá. Ela tinha se tornado, ela acabou se tornando a rainha mãe. Por quê? Porque ela era predileta do rei Davi. E ela mexeu os pauzinhos, ela mexeu bem o doce para que o filho dela fosse o sucessor de Davi, em detrimento de Salomão e de outros que vieram antes de Salomão. Então, por ela ser essa predileta, não é, ela conseguiu fazer os trâmites para que o sucessor de Davi fosse então o rei Salomão, e aí ela se torna, com isso, ela se torna a rainha,
porque a rainha era a Gebirá, não era uma das esposas ou a predileta do rei, era a mãe do rei que se torna então a Gebirá. Nesse sentido, a mãe de Salomão, ela é uma figura de Nossa Senhora Rainha, né? Poderíamos dizer assim. Então, o texto busca dar uma legitimidade ao governo de Salomão, porque ele não era o primogênito, não era ele o herdeiro pelo critério que se usava então de ser o primogênito. Então, é o primeiro lado da ambiguidade. Por outro lado, o autor parece querer mostrar assim um pouco do desgoverno de Salomão, porque de um lado Salomão ele é o patrono da sabedoria, ele busca sabedoria, ele busca fazer a vontade de Deus de certa forma, né? Então, quando ele é feito rei, ele tem um sonho com Deus e Deus pergunta: o que você quer? A morte dos seus inimigos? Você quer tesouros? O que você quer, Salomão? Ele diz: não, eu quero sabedoria, né? E ao pedir sabedoria de Deus, Deus o acumula com muitas graças. Todavia, Salomão era ambíguo e no governo dele, para sustentar a corte, né, ele tinha mais de 700 mulheres, e para sustentar todas essas mulheres e a gurizada que advém, né, de tudo isso aí, o que ele fazia? Ele aumentava os impostos, ele pressionava muito, né, os seus súditos, existia aquele sistema de corveia que tinha que trabalhar durante tantos anos de graça para o rei Salomão. Enfim, ele oprimia bastante o povo, né? E isso não é da vontade de Deus. Então, o que o autor quer mostrar aqui nesse nosso texto? Ele quer mostrar que Deus quer a fraternidade, que Deus quer o amor fraterno, coisa que não estava acontecendo lá no tempo do reinado do rei Salomão. Então, o autor desse texto, ele procura retratar essa ambiguidade. De um lado, a legitimidade, de outro lado, a falta de fraternidade que existia, né? E, ao mesmo tempo, o autor ele quer mostrar que a vontade de Deus é que nós nos amemos como irmãos. E o autor quer mostrar também que a misericórdia de Deus, ela é perene, ela permanece. O Caim, ele já estava irritado, já estava tramando a morte do irmão, e Deus não desiste dele, né? E fala, né, por que você está assim? Por que o seu semblante está diferente? Por que você está irritado? Né? Toma cuidado, né, com o pecado, né, que espreita. Depois lá São Pedro vai dizer vai falar sobre o diabo, né? Que o diabo, ele está sempre ao redor, rugindo, procurando devorar, né? Devorar a alma das pessoas. E aqui Deus está assim alertando ele contra o perigo do pecado, procurando fazê-lo voltar à razão. Mas o Caim, o que acontece? Ele não ouve a voz de Deus. Ele procura satisfazer o seu instinto, né? Seu instinto assassino, e acaba por matar o irmão, né? Consumar o pecado. E Eda, a gente vê que mensagem hoje para a humanidade em que a gente vê tanta guerra fratricida, a gente vê tantos desencontros, a gente vê tantos interesses, até pessoais, levando o nome de nações. A gente vê uma macro dimensão dessa luta que houve entre Caim e Abel, do bem e do mal, da inveja e da graça, né? Do louvor e da opressão. E até parece assim que o mal está sempre vencendo, né? Tem essa ideia Porque nós estamos em 2022 e a história continua. História de violência, história de morte. Em vez de proteger o outro, muitas vezes o outro é eliminado. Né? A vida do outro para nós, que nós devemos amar,
né, é colocado em segundo plano, porque em primeiro plano estão os interesses materiais. Então é necessário a volta para Deus. É necessário, né, para que a gente realmente, a última palavra não é do mal. Deus não perdeu o controle da história do ser humano, né? A nossa vida, né, ela pertence a Deus, e Deus, a vitória, quem vai nos dar sobre todo o mal é Deus, que foi revelado em Jesus. Agora mesmo nós estamos na Semana Santa, né? E Jesus, ele vai vencer todo o mal na cruz para nos dar vida, né? Então a história não acabou, mas a história continua, a luta do bem, né, contra o mal continua. Então é necessário voltar para Deus. A mensagem então seria essa, né? O homem sem Deus é o pior dos animais, né? Ele é capaz de tudo, inclusive aqui desde o princípio, né, escolher pela morte, porque ele matando o irmão, ele se destrói também, né? Então aqui a gente percebe por essas entrelinhas a luta do homem contra o homem, né? A luta do homem, a rebelião do homem contra Deus. Então, aí diz aquela frase, né, que o homem é lobo de si mesmo. A autodestruição humana, que é o que a guerra provoca. Que a morte, né, acaba levando à autodestruição. E Deus, ele não quer a morte, ele quer a vida, né? E é um tema que vai aparecer muito nesse texto dos irmãos Caim e Abel, é o tema da morte e do perdão, né? Deus, ele não trata, apesar de punir Caim, né, ele não mata Caim. Né? Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que o pecador se converta e que ele tenha vida. Porque os mandamentos de Deus, quando Deus ordena, é para que o homem tenha vida. É um mandamento de amor, é um mandamento da vida. Não é um mandamento para que o homem se destrua, né? O nosso Deus é o Deus da vida, o Deus de Israel, o Deus cristão é Deus da vida. Então, um tema bonito que aparece aí, né, é a questão da morte, é o pecador, o pecado aí que vai dar continuidade através de Caim, né? E Caim, a gente percebe aqui que ele se arrepende. Até tem um comentário dos padres da igreja que fala sobre aqui a minha culpa, né? É no 13. Então Caim disse a Yahvé: minha culpa é muito pesado para suportá-la. Quer dizer, a minha culpa, ele assume que ele fez coisa errada. E agora, o que vai fazer? A vida do outro não volta mais. Não é? Só Deus que pode fazer nova todas as coisas. Mas, porém, o que está feito, está feito. E aí, então, né, minha culpa, lembra muito aquela palavra, né, de contrição do pecado. Minha culpa, minha tão grande culpa. Né? E aí, então, apesar de Caim matar, Deus não vai matar Caim. Ele vai punir Caim pelo mal que ele fez. Né? E aí, então, nós vamos perceber esse sinal de misericórdia e de perdão de Deus. Porque Deus vai também preservar, ele vai marcar Caim, né, com um sinal que é um sinal de proteção, que é um sinal de amor, que é um sinal de pertença e de misericórdia de Deus. Né? Deus não quer a morte, né? Deus, ele sempre está pronto a nos perdoar. Pronto. Ele quer a nossa conversão. Todos nós somos pecadores. Depois São Paulo vai falar, né? Que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus na nossa vida. Nós temos sempre a chance, e aqui Deus dá chance também de cair e se arrepender, né? De recomeçar, né? De nos tornar realmente de uma vida nova, de uma vida, né, que nos conduza sempre para Deus, um caminho de vida e vida em plenitude para todos nós. Então, eu estava lendo aqui nas notas de rodapé da minha Bíblia, está dizendo assim, que a palavra Caim quer dizer aquele que lembra o jogo de palavra, né? Uma outra palavra que vai dizer o verbo caná, quer dizer adquirir. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado quando a gente quer muito uma coisa, quer adquirir muito uma coisa, para que a gente não se torne aquele que adquire à custa da perda de outra coisa.
ou da destruição de outra coisa, ou da morte mesmo de um irmão, né? Porque às vezes o desejo de adquirir nos leva a ficar cegos, né? E às vezes a gente quer adquirir realmente na força. Então, às vezes a gente não só mata fisicamente, mas a gente pode matar também a liberdade da pessoa, pode matar a iniciativa, pode matar a boa convivência, pode destruir relacionamentos, pode acabar com famílias, com sociedades, né? Então, a questão da vontade do querer, atrás dela pode estar algo que nos instiga a querer essa destruição. E essa palavra adquirir, ele aparece logo no primeiro capítulo aí, no capítulo 4, no primeiro versículo, né? Onde ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, adquiri um homem com a ajuda de Yahvé. Tem uma interpretação para esse adquirir um homem com a ajuda de Deus. Quer dizer, para se conceber, né, para que a vida, para se gerar uma vida, né, é preciso, né, ajuda de Deus. Não basta o homem conhecer a mulher. Aqui conhecer quer dizer que o homem tem relação sexual com a mulher. Né? Então não basta, aqui está por trás desse adquirir, não basta o homem ter uma relação, mas é preciso gerar a vida com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. E que foi assim que ela começou a gerar os filhos. Né? E aí, então, os filhos são sinais de bênção de Deus na vida da gente. Toda criança, né, é sinal de bênção de Deus na família. Muito bem. Prossigamos aí. Aqui já no finalzinho, no versículo 16, vai dizer que Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Então aqui vai dizer também que essa terra, na verdade, não existe. Nunca existiu essa terra. Na verdade, ela vai ser como que a eterna busca do homem em querer adquirir a paz que perdeu à custa de algo que ele tanto queria, né? Aqui o Schockel, né, que é autor dessa Bíblia Peregrino, ele interpreta essa terra de Nod como terra errante. Né? Então, Caim, ele se tornou errante. E, como diz Santo Agostinho, a nossa alma não encontra repouso, não vai descansar enquanto não repousar em Deus. E o que o Caim fez? Qual foi a atitude dele? Ele se afastou de Deus, ele se sentiu culpado, né? Mas ele acabou se afastando. Então, quando nós nos afastamos de Deus, a nossa vida ela perde sentido e se torna então essa terra errante, né? Hoje em dia as doenças chamadas noogênicas, depressão, síndrome de burnout, essas doenças modernas, né? Elas são chamadas noogênicas porque têm origem na alma. E tem algumas doenças também noogênicas que são somatização dessa falta de sentido, dessa ausência de Deus, desse vazio existencial. Né? Quando nos afastamos de Deus, acontece conosco esse vazio existencial. Um vazio que somente Deus pode preencher dentro da nossa alma. Mas eu gostaria de salientar mais uma vez nessa passagem essa característica, não é, da ambiguidade, porque de um lado o homem ele vai se afastando de Deus por conta do pecado, mas Deus não abandona o homem. Lá no pecado original era para Adão e Eva morrerem ali imediatamente, mas Deus tem misericórdia e lança o próprio evangelho, né? Que a mulher esmagará a cabeça da serpente. Aqui continua, não é, essa expansão do pecado, mas Deus tem misericórdia. Né? Primeiro ele busca chamar Caim à razão, busca chamar Caim de volta para si,
alertando, né, que o pecado está espreitando, que ele está com ódio no coração. E Caim não escuta Deus. Caim não escuta Deus e acaba consumando o homicídio. Mas é interessante, depois Deus volta a conversar, né, volta a conversar com Caim, exortar Caim ao arrependimento. E era para Caim ter morrido também, né? Mas o que Deus faz? Deus, ele, apesar do pecado de Caim, Deus mostra misericórdia. Caim, ele é punido, não é? Porque o sangue de Abel clama justiça diante de Deus, ele é punido, mas Deus não abandona, a misericórdia de Deus não abandona Caim da mesma maneira, e é colocado nele, então, esse sinal de misericórdia, né? Então, esse texto, ele é uma grande lição para nós. E aí me lembra o Papa Francisco, que diz que Deus nunca se cansa de nos perdoar, que nós, a exemplo de Adão e Eva, a exemplo de Caim, nós que cansamos de pedir perdão a Deus, nós que fugimos da presença de Deus, mas que Deus não nos abandona e Ele está sempre de braços abertos com a sua misericórdia, assim como aquele pai do filho pródigo que estava de braços abertos para acolhê-lo, né? E essa história de Caim e Abel lembra também um pouco aqueles dois irmãos, né? Porque lá tinha o irmão mais novo, que era pecador, que esbanjou tudo, mas que voltou a Deus, né? O pródigo. E tem o irmão mais velho, que é, no caso, Caim da história, que quando o irmão mais novo volta, ele também sente inveja, não quer participar, né, da festa que o pai preparou para o irmão mais novo, né, e se sente injustiçado. E pai, eu sempre estive com o senhor e o senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festinha com meus amigos, e agora esse teu irmão nem fala, esse teu filho, né? Esse teu filho. Ele não fala esse meu irmão, ele fala esse teu filho, o senhor mata o cevado. Então, é assim, há um certo paralelismo, né, dentro dessa história, mas tanto na parábola do filho pródigo quanto nessa passagem de Caim e Abel, o projeto original de Deus, o desejo do coração de Deus é a fraternidade, é que nós nos amemos, né? E depois Jesus vai revelar isso na sua plenitude, quando ele vai dizer: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mas aí, não segundo a nossa medida, segundo a medida de Deus, uns aos outros, como eu vos amei. Uhum. A gente vai ver então, Ieda, já quase chegando ao final do nosso estudo de hoje, a gente vai ver que o plano de Deus era um plano perfeito, né? De construir uma terra linda, um paraíso perfeito, para colocar neles seus filhos, para que ali naquele paraíso eles pudessem viver da sua misericórdia e da sua graça, né? Mas houve alguém, um Caim na história, né, que abusou da liberdade também. Querendo adquirir para si toda aquela criação por inveja, vai destruir esse plano, né? Então, ele destrói, né? E pensa que fica tudo escondido, né? Ele mata o irmão, inclusive o crime que ele comete é um crime premeditado. E a serpente planejado, também, ele organizou, ele chama o irmão, isso, né, vamos para o campo. E a serpente, quando organiza também a destruição daquele povo que Deus coloca ali, ele também tem inveja, ela também vai querer adquirir para si aquilo que era construção de Deus, criação de Deus, né? Então a gente vê que todo esse trabalho, essa artimanha do maligno em cima das criaturas de Deus vem sendo tramadas desde o início da sua obra, né? Então, nós temos, assim, o mal existe, né? A gente tem que ter, porque às vezes o mal se disfarça como sendo o bem, né? E é muito confortável para o mal ficar escondido, porque é assim que ele vai agindo na nossa vida, né? E vai nos seduzindo também.
Mas eu gostaria de ressaltar aqui o versículo 10, que diz, né, que Yahvé disse, né, que fizeste, disse a Caim, que fizeste, ouço o sangue de teu irmão do solo clamando por ti. Essa frase aqui nos dá até um certo conforto diante de tanto homicídio que está existindo. Então, muitas pessoas morrem, você não acha quem matou. Hoje mesmo, antes de sair daqui, se você liga a televisão, tem um monte, né, famílias que choram a morte dos seus entes queridos, né, e não sabe nem como foi, quem que cometeu o homicídio. Mas isso aqui nos dá certeza, que ele diz, né, o sangue do teu irmão clama por mim, clama por justiça. Quer dizer, pode ficar oculto, né, o mal, ele pode ficar oculto diante dos homens. Né? Você matou o outro, está tudo certo, vai lá, mata outro daqui mais para frente, né, e fica sem punição. Mas aqui existe, né, quase que uma promessa de Deus, né, de justiça, né, que o sangue do inocente, né, o sangue derramado do inocente será punido, né, que Deus vai agir com justiça, né, porque o sangue inocente clama pela justiça de Deus. Então, se não há justiça na sociedade para punir os culpados, né, Deus fará a justiça, né, àqueles que inocentemente perderam suas vidas. Né? E aquele que desonestamente, ou criminosamente, ou maldosamente destruiu a obra de Deus. Cada de alguma um forma receberá aquilo que tiver feito, né? Exatamente. Diácono, tem alguma coisa para encerrar? Não, sempre ressaltando a misericórdia de Deus, que nós vemos presentes desde as primeiras páginas da Bíblia, não é, até a plenitude da revelação, que é a morte do homem Deus, do homem inocente, que é nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz pela nossa salvação. Então, misericórdia de Deus presente no primeiro, segundo e terceiro capítulo do livro do Gênesis, misericórdia de Deus aqui presente no quarto capítulo, que fala sobre Caim e Abel, a misericórdia e a justiça de Deus sempre presentes. E a fidelidade de Deus, que não nos abandona, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante da nossa sede de ter, de poder, de prazer, Deus, ele está sempre disposto a nos acolher diante de nosso arrependimento, diante do nosso desejo de mudança de vida. A misericórdia de Deus, ela permanece para sempre. Muito bem. Agradecendo já a presença de nossos mestres aqui conosco no programa de hoje, vamos encerrar esse estudo que nós fizemos do capítulo 3º, versículo do 1 ao 16, do capítulo 4, do versículo 1 ao 16, prometendo que nós vamos voltar no próximo programa sobre essa descendência de Caim. Muita coisa para a gente entender e descobrir. Nosso próximo programa está por vir. Não deixem de nos acompanhar, aqueles que já seguem nosso estudo do Pentateuco dessa nova temporada. Mantenham-se firmes para que cada vez mais a gente vá descobrindo formas de intensificar essa fé. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Sim.